Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução do exercício 25 do livro número 1, Matemática, Ciências e Aplicações, do autor Gelson Iese e outros. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. O enunciado é o seguinte: dados os conjuntos A, B, C e D, classifique cada uma das sentenças seguintes em verdadeira ou falsa. Então, aqui no item A, temos o conjunto A menos o conjunto B. Vou ter como resultado um subconjunto somente com o elemento B. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos reescrever aqui o conjunto A. O conjunto A, seus elementos são A, B e C, menos o conjunto B, A, C, D e E. Então, eu vou subtrair. Subtrair significa determinar a diferença entre o conjunto A e o conjunto B. Ou seja, elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Por exemplo, o elemento A, ele pertence tanto ao conjunto A como ao conjunto B. Então, o resultado da diferença não inclui o A. Então, eu vou cancelar. O elemento B, ele pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. Então, eu vou manter. O elemento C, o elemento aqui do conjunto A, ele pertence a A e pertence a C. Então, eu vou cancelar. O que me restou? Somente o elemento B. Então, essa afirmação, essa sentença é verdadeira, porque o resultado de A menos B é igual ao subconjunto B. Agora, o item B, eu tenho o conjunto B menos o conjunto C, eu vou ter como resultado o conjunto com os elementos A e E. Então, vamos fazer do mesmo modo. Vamos escrever os elementos do conjunto B menos os elementos do conjunto C. E vamos comparar. Então, temos aqui que o C pertence tanto a B como a C, e o D também pertence tanto a C como a D. O que me restou? Os elementos A e E, portanto, essa afirmação, essa sentença é verdadeira. Vamos agora para o item C. Item C do mesmo modo. Elementos do conjunto D, vamos reescrever o conjunto D, ADE, menos o conjunto B, ACDE. Então, vamos verificar agora os elementos de cada conjunto. Então, elemento E, ele pertence tanto ao conjunto D como ao conjunto B. Eu vou simplificar, vou cancelar. Aqui o D e o A. O que me sobrou? Sobrou somente o elemento C no conjunto B. Porém, conforme a definição de diferença entre conjuntos, esse elemento C, que está no conjunto B, ele deveria estar no conjunto D. Por quê? A definição é a seguinte: são os elementos que pertencem a D e não pertencem a B. Então, vamos observar aqui que no conjunto D, não tenho nenhum elemento. Aqui eu tenho um conjunto vazio como resultado, né, após o cancelamento. Tá? Então, o resultado dessa diferença D menos B é um conjunto vazio, e não C, conforme está mostrado aqui na sentença. Então, portanto, essa sentença aqui é falsa, porque o resultado aqui é um conjunto vazio. O resultado de D menos B é conjunto vazio. Se fosse B menos D, daria C. Mas como é D menos B, é um conjunto vazio, então essa afirmação é falsa. No item D, temos aqui o complementar de C em relação a A, que nada mais é que a diferença entre A e C. Complementar de C em relação a A é igual a A menos C, desde que C esteja contido em A. Então, vamos verificar que C não está contido em A. O elemento D pertence a C, mas não pertence a A. Então, essa afirmação aqui é falsa, justamente porque C não está contido em A. Agora, o item E, complementar de conjunto vazio em relação a B. Então, nada mais é que B menos o conjunto vazio, que vamos ter como resultado o próprio conjunto B. Vamos verificar se o conjunto B corresponde a esses elementos. Então, o B corresponde a esses elementos, A, C, D e E, A, C, D e E. Então, essa afirmação é verdadeira. Agora, o item F, complementar de D em relação a B. Então, nada mais é, novamente, que B menos D. Então, vamos verificar os elementos do conjunto B, A, C, D, E, e os elementos do conjunto D, que são A, D, E. Então, são os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto D. Então, A pertence a B e a D. Vamos simplificar. Aqui, D pertence tanto ao conjunto B como ao conjunto D, e E pertence tanto ao conjunto B como ao conjunto D. Então, o meu resultado é o elemento C, subconjunto C. Essa afirmação, portanto, é verdadeira.
Agora o item G, A interseção B menos D. Então A interseção B são os elementos que pertencem ao conjunto A e ao mesmo tempo ao conjunto B. Então esses elementos são o elemento A e o elemento C. Menos D, então os elementos de D, A, D, E. Fazendo a subtração, o que nós vamos ter como resultado o elemento C, o subconjunto C. Então C é diferente de A, D, E, portanto essa afirmação é falsa. Agora o item H é o conjunto B, A, C, D, E, menos A união C. A união C são todos os elementos de A, mais todos os elementos de C. Então, A, B, C, D. E agora eu faço a subtração. Então, temos A aqui e A aqui. Tá? Então, a subtração são elementos que pertencem a B e não pertencem a essa união, A união C. Então, os elementos que pertencem a B, tem aqui o C também, faz parte dos dois conjuntos. O D faz parte dos dois conjuntos. Só me restou o elemento E. Então, portanto, essa resposta aqui está correta. Então, essa afirmação é verdadeira. Aqui eu tenho complementar de C em B, união complementar de D em B. Então, complementar de C em B é B menos C, e aqui B menos D. Então, fazendo aqui B menos C, a gente já tem um resultado aqui no item B. Então, B menos C são os elementos A e E. Eu vou reescrever. União B menos D, que aqui o item C era D menos B. Se eu invertesse, ficaria C. Então, aqui vai ser C. Então, B menos D é o elemento C. B menos C, AE. Agora, a união desses dois conjuntos, eu vou ter como resultado A, CE, que é a resposta aqui da afirmação. Então, essa afirmação é verdadeira. Beleza? Então, um abraço. Até a próxima. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Tchau.